Olá, muito bom dia. Neste tutorial vou-te ensinar a desenhar esta garrafa e um telemóvel e uma borracha em perspectiva. Se tu queres desenhar esta garrafa à vista, com erros de perspectiva, podes fazê-lo. Mas, se quiseres ter a certeza que tens uma base quadrada para começar a desenhar a estrutura da garrafa, então não podes perder este tutorial. Vamos a isso. Bem, vamos traçar aqui uma linha do horizonte. Isso vocês sabem, não é? 2 pontos de fuga, 180 graus, está aqui tudo certinho. E vamos fazer então uma garrafa. Eu determino a altura da garrafa e a posição. Ok? Esta é a altura da garrafa. Quero que ela acabe acima da linha do horizonte e comece aqui. E depois vou dividir por 4, porque sei mais ou menos que a altura da garrafa e a base são 4 quadradinhos. Não é? Então o que é que eu vou fazer para traçar qualquer objeto em perspectiva? Vou começar por definir aqui a base da minha garrafa e eu sei que estas duas linhas me vão dar orientação sobre a base da garrafa, porque elas têm que ter aqui 90 graus. Okay? E esta é a altura. Estão a ver? Agora o que eu precisava de saber era a largura do quadrado. E para isso é que eu vou definir aqui este ponto a meio. Quem viu o último tutorial sabe porque é que eu faço isto. Portanto, se não viram o último tutorial, deixo-vos aqui um link em baixo para verem. E vou traçar aqui uma linha que é a diagonal do quadrado. Eu posso definir que a largura da garrafa, mais ou menos, me vai dar este tamanho. E, portanto, marco a largura, a base da garrafa. E a partir daí, como tudo, esta linha paralela à garrafa traço para aquele ponto de fuga. O que é que eu sei agora? Qual é a ajuda fundamental deste tracinho? É que eu sei que este ponto vai ser a diagonal do quadrado e, portanto, quando eu traçar a minha linha de perspectiva para este ponto de fuga, para ser esta paralela, eu vou encontrar aqui este quadrado. E este quadrado vai-me dar a base da minha garrafa. E a partir daqui eu vou então construir a minha garrafa. Pronto. Ok? Eu estou a construir as pés da minha garrafa. Esta também posso fazer, que é visível. A partir daqui, eu sei que a minha garrafa, aqui a uma determinada altura, está também, vai ser quadrangular, não é? E eu utilizo exatamente as mesmas lógicas, não é? Que utilizei para fazer um cubo, só que aqui já sei que estou a seguir a minha orientação. E, portanto, outra coisa que é muito interessante, quando determino um objeto circular, o centro do meu quadrado, se eu fizer aqui outra diagonal, o centro do meu quadrado é no meio, é exatamente no meio da figura, não é? De meio para aqui, meio para aqui. Então a minha rolha, esta rolha, não vai calhar aqui num lado, vai calhar alinhada ao meio da minha garrafa, porque é redonda, mesmo sendo quadrangular. Então, como está acima da minha linha de horizonte, estou a fazer um objeto côncavo, já vos mostro depois no outro exemplo mais à frente como é que isto funciona, e determino aqui a minha garrafa. Não estou preocupado muito com estas histórias, não é? Determino aqui a minha garrafa. E agora faço o desenho, ok? Aqui a minha preocupação, mais do que seguir aqui os contornos da garrafa, foi fazer uma garrafa com a base quadrada. Vou fazer aqui um telemóvel. Qualquer objeto que esteja situado paralelamente, imagina, tenho aqui esta base da garrafa, o telemóvel é mais pequeno. Se eu quiser fazer, termino aqui a meio,
aqui neste lado uma coisa igual, uma distância igual, eu fazia aquela métrica que faço nos quadrados. Como o telemóvel é mais curtinho, mais ou menos por aproximação, eu não vou marcar este ponto, vou marcá-lo aqui. E o que é que eu estou a fazer aqui? Estou a fazer aqui a base de um telemóvel, que tem como lógica a minha aproximação. Agora eu posso pôr o telemóvel aqui, né, começando aqui, e depois, se eu quisesse fazer quadrados, se eu quisesse fazer um quadrado, sabia que ele estava aqui. Agora, isto era um quadrado, mas o telemóvel é mais do que um quadrado. E, portanto, eu vou, mais ou menos, calcular, não é? Sei que é o dobro, talvez, não sei o quê, não sei o quê. Vou fazer assim para vocês verem melhor. E, portanto, a minha base do telemóvel. E assim, nesta estrutura eu calculo as bases, não é? A base do meu telemóvel é esta. O telemóvel é fininho, então eu vou subir o telemóvel. Não é? Vou subir o telemóvel. E agora já nem preciso quase, porque é muito fininho. Tem. Vou subir o telemóvel, vou-lhe pôr aqui umas sombras para vocês verem. Em vez de apagar, não é? Ok? Tenho aqui um telemóvel. Esta parte é toda escura. Em vez de apagar, era melhor fazer isto. E esta parte é aqui, a sombra. Depois tem aqui uns botões, etc, etc. Ok? E depois até posso arredondar, não é? Posso arredondar os cantos para vocês verem que é um telemóvel. Este telemóvel está exatamente alinhado com a garrafa e tem uma dimensão maior, não é? Até exagerei um bocadinho, para sabermos que tem metade, não é tão larga como a garrafa, é mais comprida. Vamos aproveitar esta borracha. E em vez de estar esta borracha alinhada com o telemóvel e com a garrafa, vou pôr esta borracha desalinhada, não é? Desalinhada com, ou seja, não está paralela, ou seja, não está no mesmo plano. Se esta borracha está assim, não é? Eu não estou, então quer dizer que eu tenho as linhas retas que já não estão alinhadas com esta. Esta linha reta desta borracha, digamos que é assim. Okay? Então quer dizer que esta linha reta, em vez de ir parar a este ponto, vai parar a este ponto. É um segundo ponto de fuga, é o terceiro ponto de fuga, que não está alinhado com este. Isto quer dizer que se eu fizer aqui, e vou pôr a minha borracha um bocadinho mais, claro, mais pequenina, mas vou exagerar o tamanho, um bocadinho mais pequenina que o telemóvel, mas vou exagerar o tamanho para os riscos, para vocês verem com maior evidência o que é que eu vos estou a dizer. É? Temos agora a borracha alinhada para este ponto de fuga. Se esta borracha está alinhada para aqui, as linhas já não estão a bater neste ponto, estão a bater num ponto fora disto. Então, esta minha linha de fuga, que a minha borracha que está aqui, vai parar aqui a um ponto que eu vou marcar aqui, fora do meu papel, porque sei que ele está desalinhado, não é? Desalinhado com estes. E, portanto, o meu ponto de fuga para aqui, e agora vou pôr aqui a borrachinha também a tender para este ponto de fuga. E vou então subir esta linha com este, esta linha com este, e agora com a tal que vai para lá. E tenho aqui a minha borrachinha, vou pô-la aqui também, aqui com umas letrinhas, e até aqui posso pôr um paninho para tapar aquilo que estava ali escrito. E agora arredondo também, não é? Esta borracha está desalinhada. Vou fazer aqui um copo neste sítio. E vou pôr um copo deste tamanho. É um bocadinho mais pequeno que a garrafa, está aqui mais ou menos. Vou fazer o copo aqui deste tamanho. Podia tê-lo feito. Vou fazê-lo aqui deste tamanho. Um copo. Um copo é redondo.
O que acontece numa superfície redonda? Faço aqui um quadrado, utilizando estes dois, este, e depois traço os pontos aqui para terminar aqui a minha diagonal, não é? Esta é a diagonal. Estão a ver? Isto é um quadrado, isto é um quadrado. E aqui tenho um copo. Agora, o centro, não é? O centro do meu copo. O centro do meu copo é este. E eu a partir daqui tenho que fazer. Esta é a largura do copo, que eu terminei, que é a largura do copo. Mais ou menos a mesma largura daqui agora. Só que agora, para fazer um círculo, eu vou fazer aqui uma oval. A partir daqui, eu vou apagar esta referência porque eu não preciso, não é? Não preciso desta linha, porque a partir de agora tudo é central. Tudo é central no copo e tudo gira à volta deste eixo que eu terminei aqui no meio. Só que eu agora vou acabar o copo aqui. O que é que isto acontece? Bem, já sabem, vou fazer aqui o balão do copo a meio e depois vou juntá-lo aqui. Mais ou menos, aquilo que eu procuro aqui é fazer uma coisa mais ou menos simétrica. Essa é a minha preocupação, a partir deste eixo central. Agora, o que acontece aqui? Eu pulo aqui de propósito, porque se eu tiver aqui um pedaço de vinho, tenho aqui uma elipse, que ainda tem a altura, esta é a largura, não é? Aqui é maior, ainda tem uma altura relativamente mais pequena que esta. Se esta aqui, por exemplo, é metade disto, eu aqui tenho que ter menos de metade. Porquê? Porque estou-me a aproximar da linha do horizonte e as elipses ficam mais pequeninas, porque os quadrados ficam mais pequeninos. Porque isto continuará a ter que ser, se eu quisesse fazer com rigor, teria que ir à procura aqui do quadrado. Porque todos os círculos tocam nos 4 pontos do quadrado. Ok? Agora, quando chegamos ao cimo do copo, isto é o vinho. Ok? Isto é o vidro. Pronto. Quando chegamos ao cimo do copo, eu vou pô-lo aqui. Se o cimo do copo estiver coincidente com a linha do horizonte, eu não vejo elipse nenhuma. E, como vem aqui na garrafa, apesar de ser mais pequenino, se eu subisse, se o copo fosse subido, teria a elipse ao contrário. Aqui. Okay? Portanto, tenho aqui a minha estrutura de apoio. Vou fazer aqui assim uma sombra para vocês terem aqui. Esta é a sombra. Este é o vidro, não é? Depois isto tem aqui este símbolozinho, o que for. Porque a partir daqui, o que eu tenho a certeza com este framework é que está tudo certo. Não, eu aqui não tratei das dimensões relativas, não é? Mas que está tudo certo em termos das bases dos quadrados com a ajuda neste ponto de fuga central que nos dá a orientação sobre as diagonais de todos os quadrados. Todas as diagonais de todos os quadrados partem daqui. Portanto, eu determino um quadrado em qualquer sítio, como podem ver no outro tutorial. Como resumo, não estou muito preocupado com as dimensões, aquilo que eu estou preocupado é com as bases dos objetos e com a forma como ela se constrói a partir desta estrutura que tem de perspectiva, não é? Esta estrutura base de perspectiva, de apoio. Não é? Portanto, temos aqui esta base quadrada, que fizemos com este ponto. Depois temos um objeto que tem planos paralelos à garrafa. Este plano é paralelo a este, e este plano é paralelo a este, e portanto eu posso usar os mesmos pontos de fuga com o ponto central para determinar todas as diagonais. Se tiver um objeto que já não tem os mesmos planos paralelos, não é? Aos planos iniciais, ou outros planos que sejam no desenho, ele não pode utilizar os mesmos pontos de fuga, vai utilizar outros pontos de fuga. Outra referência que eu vos dou aqui é dos objetos circulares. Sim, senhor, podemos ter a base, calculamos a base de quadrado, porque todos os quadrados, todos os círculos têm uma base de quadrado, para tocar nos 4 pontos, não é? Nos 4 pontos que são o meio dos lados do quadrado, mas a partir daí
a estrutura é mais simples porque todas elas se dividem a partir do eixo central, como aqui o próprio gargalo da garrafa, apesar de estar numa estrutura quadrada, o meio é aqui, portanto, é uma estrutura central e a perspectiva vai alterando até chegar à minha linha de horizonte em que deixamos de ver as superfícies, tanto o topo como a base. Se o copo estivesse mais alto, tínhamos esta inversão da minha linha, da minha elipse, tal como temos aqui na garrafa. Não é? Que é isto que basicamente têm que saber quando fizerem perspectiva, para terem perspectiva correta, no sítio correto, na base correta. Ok? Neste tutorial, o mais importante foi saberes como é que tens uma base que te permite construir objetos com uma perspectiva correta, com bases quadradas, com bases retangulares, com bases circulares. Este tutorial foi criado para te ajudar a melhorar os teus desenhos. Por isso, se valorizas este esforço, dá o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho, porque no próximo tutorial nós vamos falar de uma coisa completamente diferente. Porque aqui aprendes variedade, diversidade. A arte é divertida, não devemos concentrar-nos num único objetivo. Por isso, este canal é para ti. E se ainda não viste este tutorial, não o percas, porque é aqui que eu te mostro como é que funciona, qual é a lógica que está na base da criação desta estrutura de perspectiva que te vai ajudar realmente a ter a noção de quais são as dimensões, as bases dos objetos que vais colocar neste desenho, sejam garrafas, sejam telemóveis, sejam edifícios, etc. Eu espero por ti no próximo tutorial para aprenderes e para te divertires com a arte, com o desenho e com a pintura.